Olá, queridos alunos e alunas. Vamos falar hoje na aula de Geografia sobre a população brasileira. A população brasileira inicialmente foi formada por três etnias diferentes, por três grupos diferentes, certo? Primeiramente, os nativos, que são os índios, né? Os índios é a população nativa do nosso Brasil, certo? Depois teve aquela história do descobrimento do Brasil. Na verdade, o Brasil já existia, não é? Mas quando os europeus, portugueses, chegaram aqui no Brasil, por volta do ano 1500, o Brasil passou a ser colonizado pelos portugueses, não é? Colonizar é quando a pessoa traz uma cultura para um país, traz uma religião, traz um tipo de comida, hábitos diferentes. Isso se chama colonizar. E aí vieram os europeus, né, para o Brasil, principalmente os portugueses, certo? E começou a dar crescimento a esse país, certo? Mas vocês também devem lembrar que vieram para o Brasil ainda no século XVI, nos anos mais ou menos 1540, 1550 por aí, os africanos, né? Africanos negros vieram para o Brasil. Vocês sabem para quê, né? Para trabalharem como escravos, né? Na extração do pau-brasil, uma árvore típica do nosso país. Também para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, para trabalhar nas fazendas, né? Nos engenhos de açúcar. E depois para trabalhar em todo tipo de atividade. Mais na frente trabalharam como escravos na mineração, né? Para tirar ouro, ferro e outros minerais das minas, certo? Então, gente, esses três grupos foram os primeiros a formar, constituir a população brasileira. O índio nativo, o branco europeu e o negro africano. E começaram a se unir, né? A ter os laços, né? Alguns casaram, alguns só se juntaram, né? E aí teve a união, né, do europeu, né? Moscazinha atrapalhando aqui. A união do europeu, do branco europeu, com o índio, né, deu origem ao povo caboclo. Né? Da união do branco europeu com o índio, surgiram as pessoas caboclas, né? Que eram pessoas que tinham o cabelo liso, né? A pele um pouco escura, né? Que a gente chama também de pessoa morena, né? Pessoa parda, a gente chama, né? Dessa união do branco com o índio, que se chamou o caboclo. Da união do branco com o negro, a gente chama o mulato, né? Então, muitos europeus brancos se uniram com mulheres africanas ou homens africanos com mulheres europeias, né? E aí deu origem ao mulato, né? Que é a pessoa que a gente chama ao moreno, né? A pessoa morena na pele mais escura, certo? Enfim, mas também são outras características. Às vezes tem uma pessoa branca com cabelo encaracolado, né? Que é o cabelo mais típico do povo da África, tudo bem? Então ali é a pessoa mistura de branco com negro, entendeu? E tem a mistura também do índio com o negro africano, né? Que aí é o cafuso, entendeu? Às vezes tem uma pessoa que é negra com cabelo bem liso, é porque é descendente também de indígena. Já tem a pessoa que é de pele mais clara, cabelo encaracolado, né? Cabelo mais encaracolado lembra o africano e a pele mais clara o indígena, não é? A pele morena, mas não tão morena nem tão branca. Enfim, acho que deu para vocês entenderem. Então, gente, isso se chama miscigenação. A população brasileira é uma população miscigenada, ou seja, tem mistura de várias culturas, de várias etnias. E aí, gente, a população brasileira, ela teve um crescimento, né, gigantesco, né, o famoso crescimento vegetativo, né? O Brasil hoje tem mais de 200 milhões de pessoas, certo? Esse crescimento é natural. E também, gente, o Brasil, ele no século XIX, nos anos 1800, recebeu também muitos imigrantes que vieram da Ásia e de outras partes da Europa, né? Como a Itália, tudo bem? Outras partes da Europa, Rússia, Alemanha, certo? Suíça, vieram muitos imigrantes desses países para cá. Vieram para trabalhar nas lavouras do café, especialmente os italianos, certo? Na verdade, veio gente de muitos países da Europa, né? Eu citei aqui só alguns, mas principalmente italianos. Esses não vieram para ser escravos, vieram para trabalhar nas lavouras do café, na região sudeste, que estava naquela época bombando a produção de café no Brasil. Tudo bem? Então o Brasil também teve
na sua composição, né, de início foram índios, negros e brancos, europeus, mas depois vieram asiáticos, né, vieram europeus de outras partes da Europa, como da Itália, porque de início veio mais de Portugal, Espanha, né, França, beleza? E aí a população foi cada vez mais se misturando. Por isso que você vê hoje, tem brasileiro que tem os olhos puxados, tem brasileiro que tem o cabelo encaracolado, que tem cabelo liso, tem brasileiro que é moreno, mas tem os olhos claros, não é? Tem brasileiro que é loiro, olhos claros, pele bem branca, que você pensa que é um europeu, mas é brasileiro, não é? Tem brasileiro que tem o cabelo muito liso e é moreno, que são traços indígenas. Então é uma população muito miscigenada, muito misturada. Isso é a marca da população brasileira, certo? A população brasileira, gente, há muito tempo atrás, ela tinha uma média de vida muito baixa, né? Expectativa de vida. Há uns 40, 50 anos atrás, a média de vida do povo brasileiro era de 50 anos. Hoje em dia já aumentou, né? Porque melhorou a questão da medicina, a questão da saúde, criaram as vacinas, não é? Mais hospitais, mais higiene, tudo bem? Então tudo isso daí favoreceu o aumento da expectativa de vida da população, beleza? Antigamente também as famílias eram gigantescas, né? As mulheres tinham 10 filhos, 15 filhos, tinha mulher que tinha 20 filhos, né? Mas hoje em dia, gente, diminuiu o número de pessoas na família brasileira. A partir da década de 1960, houve uma redução. As famílias passaram a ter menos filhos aqui no Brasil, né? No mundo todo também teve isso, mas vamos falar do Brasil no caso. Mas qual foi a causa das mulheres ter menos filhos? Uma das causas, gente, é porque a mulher agora está no mercado de trabalho. Antes, no Brasil, as mulheres tinham filhos, ficavam cuidando dos filhos e de casa. Mas hoje as mulheres querem ter menos filhos porque querem estudar, querem trabalhar e também porque as condições hoje de você criar uma criança é mais difícil, né? Antes era mais simples, gastava-se menos. Hoje em dia gasta muito mais na criação de uma criança, certo? Então, assim, essa modernização da sociedade, a mulher ter entrado no mercado de trabalho, agora não é mais só o homem que trabalha, muitas mulheres também trabalham. O fato da mulher querer ter uma independência financeira, da mulher querer comprar uma casa, da mulher querer comprar um carro, ter o seu próprio dinheiro, o seu emprego, estudar, isso daí também fez o número de nascimentos diminuir. Porque agora a mulher pega, não, vou ter só 2 filhos, só um filho, para eu poder criar, para eu poder trabalhar, ter tempo também de fazer outras coisas. Então isso daí foram vários fatores que fez o número de nascimentos cair no Brasil, certo? Apesar do número de nascimentos ter caído, entendeu? Isso não significa que caiu o número de nascimentos porque muitas crianças estão morrendo no parto. Não, não é isso, né? É porque realmente as mulheres diminuíram de ter filho nos últimos 30, 40 anos, tudo bem? Antigamente, há 70, 80, 100 anos atrás, as mulheres tinham realmente muitos filhos, entendeu? Só que, infelizmente, muitos morriam ainda no parto, porque a medicina não era avançada, as mulheres não tinham o famoso pré-natal, não é? Porque não tinha médico para isso. Então, muitas crianças morriam ainda quando estava ali com 2 dias, 3 dias de nascido, né? A mortalidade infantil era muito grande naquela época. Hoje já diminuiu, hoje tem vacinas para as mães, tem um pré-natal, tem um médico que cuida, tem a enfermeira. Então isso daí deu melhor qualidade de vida para a população, né? E deu mais segurança no número de nascimento das crianças. Um fator interessante, gente, para a gente analisar na população brasileira é a pirâmide etária. Pirâmide etária tem a ver com a idade, né? Etária tem a ver com a idade. Antigamente, como eu falei para vocês, as mulheres tinham muitos filhos. Então a população brasileira, né, a pirâmide etária é uma pirâmide, né, que diz assim, quanto é o número de jovens, quanto é o número de idosos, de pessoas adultas, né? Então é assim, se a base da pirâmide for larga, significa que tem muitos jovens de 0 a 19 anos nesse país. Se o meio da pirâmide for largo, diz que tem muitos adultos, né? Ou seja, pessoas entre 20 e 59 anos. Se for curto, não é a pirâmide, o meio da pirâmide é porque tem poucos adultos. E em cima, não é? Se for curto, o topo, né, da pirâmide, lá em cima, é porque tem poucos idosos, população acima de 60 anos.
Se for largo é porque tem muitos idosos, né? O Brasil, gente, a pirâmide dele é assim, na base não é tão largo. Por que não é tão largo? Porque está nascendo menos pessoas hoje. Há 60 anos atrás, a base da pirâmide era assim, era bem larga, porque tinha muita gente nascendo, então tinha muitos jovens. Mas agora ela encurtou, porque as mulheres têm menos filho hoje. Então a base da pirâmide etária, né? Pirâmide etária porque é a idade das pessoas que ela mede. Ela está mais curta. O meio da pirâmide do Brasil está mais largo, porque a população hoje no Brasil é adulta, não é? É adulta. A maior parte dos brasileiros tem entre 20 e 59 anos. E em cima não é nem tão larga e nem tão estreita. Não é nem tão larga nem tão estreita. Ela está assim na média em relação ao número de idosos. O número de idosos no Brasil, gente, está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque melhorou a qualidade de vida, melhorou a questão dos hospitais, não é? Melhorou a questão de vacinas, medicamentos, não é? As pessoas hoje têm, em todo lugar tem pelo menos uma UPA, um posto de saúde, pelo menos um primeiro atendimento a pessoa pode ter quando está doente, não é? A questão da alimentação, tudo bem que deu uma melhorada, não é? É claro que ainda existem pessoas que passam fome no Brasil, mas já é menos comparado a anos atrás, há muitos anos atrás, né? 40, 50 anos atrás. Enfim, o envelhecimento da população brasileira ele está ficando preocupante. Por quê, gente? Porque se tiver muito idoso no país, quem é que vai trabalhar? Porque nem todos os idosos trabalham, né? Como é que o governo, a Previdência, vai pagar a aposentadoria a tanta gente, não é? Então o governo está estudando maneiras de fazer com que haja um equilíbrio, que não tenha tantos idosos, né? Mas, na verdade, veja bem, vamos entender, não é que é ruim ter idoso, não, jamais. Mas é porque não pode, em cima da pirâmide, no topo, não pode ter mais idoso do que adulto. Um monte de idoso, poucos adultos. Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai sustentar o país? Quem vão ser os médicos, os professores, os agricultores, os engenheiros, não é? Quem vai ser os trabalhadores do país? Se todo mundo está se aposentando, não é? Então, gente, é muito importante na pirâmide etária, né, ter um equilíbrio. É bom ter jovens? É, mas também tem que ter adulto. E também tem que dar qualidade de vida aos adultos para quando eles forem idosos, né, eles terem uma qualidade de vida boa, ter uma boa aposentadoria, ter médico para eles, entende? Então todo país ele cuida muito para que essa pirâmide etária não entre em desequilíbrio. Já pensou se a pirâmide etária for assim? Embaixo, que é a base representando o jovem desse tamanho, e lá em cima tem um monte de gente idosa. Quem é que vai trabalhar? Aliás, quem é que vai ser médico para cuidar desses idosos lá em cima, se não vai ter quase nada de médico, não é? Então o que os países fazem? Muitos países fazem assim, como por exemplo alguns países na Europa, eles incentivam os casais a ter mais filhos. Aí, se você tem 2, 3 filhos, o governo dá uma ajuda para sustentar os filhos, porque lá na frente esses filhos vão ser os trabalhadores que vão sustentar o país, entende? Então, a pirâmide etária tem que ter um equilíbrio, tem que ter um bom número de jovens, tem que ter um bom número de adultos para poder sustentar um bom número de idosos. Agora, se o país tiver só jovem e não tiver velho, é problema. Assim como é problema também se o país tiver só idoso e quase nenhum adulto. Quase nenhum adulto que eu falo entre 20 e 59 anos, certo? Então, gente, isso é a pirâmide etária, que mede a idade da população, certo? E uma coisa interessante também na população brasileira é a questão da densidade demográfica. Um país que tem uma densidade demográfica alta é aquele país que tem muita gente por quilômetro quadrado. Como é que é feito esse cálculo? Você pega o tamanho do território do país e o número de habitantes e faz uma divisão, né? Na verdade, é o número de habitantes pelo número de quilômetros quadrados que um país tem. O Brasil tem, em média, 24 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica baixa, né? Isso em relação ao Brasil. Já se você pega, por exemplo, uma cidade como Fortaleza, ela tem uma alta densidade demográfica. Tem muita gente lá em Fortaleza. Mas em relação ao Brasil todo, a densidade demográfica é baixa, né? Por exemplo, a Índia. A Índia tem
450 pessoas por quilômetro quadrado, em média. Já o Brasil é 24 pessoas por quilômetro quadrado. Olha só a diferença, não é? Então, gente, era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.